Sejam bem-vindos a mais uma aula da Faculdade UniAteneu. Meu nome é Alexandra Cavalcante, professora de Teoria Geral da Administração, e a aula de hoje é uma continuidade da aula anterior, Teoria Comportamental. Bem, nós vimos na aula anterior o histórico da teoria comportamental, o que fez ela ser idealizada, as diferenças com as outras teorias. Conhecemos alguns teóricos, porque ela não se baseia apenas em um único teórico, mas em vários. Dentre eles Maslow, Herzberg, McGregor, entre outros. E a última teoria que nós vimos foi a X e Y. E após essa teoria, nós vamos iniciar a aula de hoje com a teoria Z, tá? Bem, a teoria Z ela iniciou na década de 80. Por que ela inicia na década de 80? Porque nessa época os empregos não estavam mais estáveis, né? Precisava ter uma especialização para os cargos. As promoções elas eram lentas, deveriam ser baseadas em avaliação de desempenho. O tratamento com as pessoas, independente de seus cargos, eles eram igualitários, esses tratamentos. Então não dependia da pessoa ter um cargo melhor para ser tratado melhor. A teoria Z, ela preconiza democracia e participação. Podemos dizer que ela seja uma teoria participativa, né? E passou a valorizar as pessoas. A teoria Z ela proporciona a base para todo o programa de administração orientado para os recursos humanos. Todas as decisões organizacionais elas devem ser tomadas através do consenso, com ampla participação das pessoas e orientadas para longo prazo. A gente pode dizer que a teoria Z é um modelo de administração participativa. Cooperação. Antes mesmo da teoria comportamental ser criada, Schibek já utilizava a teoria da cooperação para definir as empresas. Para ele, as pessoas agem em conjunto para alcançar as metas estimadas. Cada um tem suas limitações e suas qualidades e trabalhando de maneira cooperativa. Um complementa o outro e todos conseguem atingir os objetivos. Essa colaboração entre as pessoas é o que dá origem às organizações. Vejam que as organizações, elas têm 3 condições as quais devem se enquadrar para que existam. A interação entre as pessoas, o desejo de cooperar e o propósito de atingir um objetivo. Esse propósito, ele é baseado nas necessidades, né? Veja bem que a vontade de cooperar, ela depende tanto do colaborador quanto o incentivo para isso. E é obtida através de uma boa remuneração. Há oportunidade de crescimento na empresa, condições de trabalho adequadas. Pertence ao administrador a função de despertar entre os funcionários esse desejo de cooperativo. Esse é um aspecto bastante valorizado nas organizações. Os setores ou departamentos trabalham em conjunto, cada um tem sua meta. Para atingir o objetivo geral, todos se ajudam. Então, a cooperação ela é a mola mestra para que então haja esse desejo, né, de fazer parte de um contexto, digamos, vestir a camisa da organização,
né, em busca de um objetivo geral. E a decisão? Bem, decisão, a teoria da decisão foi criada por Herbert Simon e ela afirma que toda decisão possui elementos. Elementos esses que vão impulsionar essa tomada. Então, o primeiro elemento é o tomador de decisão. Quem adota a decisão. Depois, o que se pretende alcançar? O objetivo. Posteriormente, os parâmetros usados pelo tomador de decisão. Então, as preferências que ele vai utilizar. A estratégia, que é uma forma, né, como ele vai agir para alcançar o objetivo. A situação a qual a empresa se encontra no ambiente externo. E, por fim, o resultado, que é consequência da estratégia que pode ser alcançada, pode ser o alcance do objetivo ou não. Então, a pessoa que vai tomar a decisão, normalmente um administrador, um gestor, ele tem um objetivo, ele planejou algo para alcançar um objetivo. Ele vai identificar ferramentas, criar uma estratégia, observar a situação da organização e, por fim, o resultado que deve ou não atender aos objetivos, tá? Então, a teoria da tomada de decisão, ela passa por etapas do processo decisório. E aí você pode observar que eu tenho aqui 7 etapas. Primeiramente, a percepção do problema. Vou averiguar que problema qual a sua dimensão. Vou definir e analisar. Depois eu vou ver os objetivos para solucionar o problema. Daqui eu posso tanto implementar alternativa, como procurar uma alternativa de solução, então, na definição do problema. Então, eu defini o problema, eu vou procurar uma alternativa de solução e posso passar para avaliação e comparação dessas alternativas. Posteriormente, escolher a alternativa mais adequada e implementá-la. E, por fim, ver se ela atende solucionando o problema. No caso da definição dos objetivos e já ir para a implantação da alternativa escolhida, ele vem procurar a alternativa e volta e já implementa. Ele não faz uma prévia, né? Ele não avalia primeiro e escolhe a alternativa. Veja que se eu faço esse caminho, né? E daqui já passo para a implementação, eu estou assumindo riscos. Às vezes é necessário que você assuma esses riscos, devido ao tempo. Então você vai implementando a alternativa por acerto e erro. Mas o correto é você seguir esse fluxo, tá? Para que você tenha condições de controlar os resultados. Aqui eu tenho o homem administrativo. Veja que o tomador de decisão, ele não é um homem que pensa no valor econômico lá da teoria científica. Ele não pensa só no social, como lá nas relações humanas.
ele não pensa só na organização como estruturalista, mas ele é um homem administrativo que junta todas essas teorias para então criar, ter um processo de decisão mais satisfatório. Esse processo ele ocorre nas empresas que possuem um real planejamento. A empresa que não planeja suas tarefas e que não valoriza a opinião dos seus colaboradores não se mantém no mercado. Ela tem que absorver as informações vindas da base. E uma ferramenta que está sendo muito útil nessa captura é a internet. Através dela, os funcionários não têm medo de expor seus pensamentos e estes são vistos e analisados pelos superiores que muitas vezes os consideram positivos e implementam na organização. Então, as pesquisas via internet, elas vão abrir um leque de oportunidades para o gestor conhecer, né, as demais opiniões. Porque às vezes o chão de fábrica, ele te dá um feedback muito melhor do que uma consultoria, do que um outro administrador. O seu pensamento, porque o gestor da instituição ele está preocupado com inúmeras coisas. E o operacional ele está diretamente ligado à atividade. E ele vai saber onde estão os gargalos daquela atividade, para que então ele possa solucionar. Se eu sou um gestor que não sei escutar as partes, eu estou perdendo. Então, o homem administrativo hoje, ele é um homem que ele pensa, ele visa o comportamento dos demais colaboradores, tá? Então, o homem administrativo é isso. É um homem que vê a questão, a organização, tem uma relação mais próxima com as relações humanas e tem uma satisfação econômica no seu empreendimento. E o comportamento organizacional, ele deve ter um equilíbrio, né? Veja que as organizações, elas recebem contribuições dos participantes, das pessoas, em trabalho, pontualidade, desempenho, etc. Em contrapartida, ela proporciona salários, incentivos, prêmios, participação nos lucros, né? Há uma relação de reciprocidade. Ela deve existir para que a empresa possa se sustentar no mercado e atingir os seus objetivos. Hoje em dia, um participante que é bastante valorizado é o cliente. A maioria das empresas possui o foco no cliente. Realiza seu trabalho todo baseado na vontade de quem compra seu produto ou serviço. Então, hoje, se eu tenho uma empresa onde eu produzo um determinado produto, eu não estou com foco no produto, eu hoje estou com foco no meu cliente. Será que o meu cliente vai gostar do meu produto desse jeito? Quando se presta consultoria para pequenos empreendedores, confeiteiras, cabeleireiros, manicures, se desenvolve uma metodologia para que ele identifique o seu público-alvo e trabalhe em cima do seu público para criar aquela prestação de serviço. Então, se eu tenho um público que tem o hábito de adquirir produtos de higiene e limpeza, higiene e beleza, uma vez ao mês, no início do mês, eu vou trabalhar em cima daquele cliente, com promoções, com produtos diferenciados, com lançamentos, né? Hoje é muito importante
o administrador, o empreendedor, observar o seu público e criar uma carteira de clientes. E aí, ir fidelizando esses clientes. A partir de quê? Da necessidade deles. Então, se é um cliente que tem costume de comprar sabonete íntimo, shampoo para cabelos cacheados, condicionador para cabelos cacheados, eu vou ter essa informação reservada e quando chegar um produto novo, opa, peraí, eu vou ficar com esse produto aqui que é para poder eu oferecer à minha cliente. E rapidamente passar a mensagem pelo WhatsApp, ligar, botar no Instagram, para que a pessoa veja e diga, opa, esse produto aí me atende, né? Então, hoje, o foco realmente é o cliente. E isso faz toda a diferença. A vontade do cliente é que vai definir o rumo do teu negócio. Sistemas de administração. Bem, Likert, um teórico, ele expõe a teoria comportamental considerando a administração um processo relativo, no qual não existem normas e princípios universais válidos para todas as situações. A administração nunca é igual em todas as organizações. Você sabia disso? E pode assumir diferentes feições, dependendo das condições internas e externas existentes. Então, esses sistemas administrativos, eles têm 4 variáveis nesse processo decisorial. Sistemas de comunicação, relacionamento interpessoal, sistemas de recompensas e punições. Então, a gente pode dizer que eu tenho um sistema autoritário coercitivo. Como funciona esse sistema autoritário coercitivo? Ele é um sistema autocrático, forte, arbitrário, de controle rígido, ocorre dentro das organizações, totalmente centralizado na cúpula da organização, ou seja, na gestão máxima. O seu sistema de comunicação é precário, a sua comunicação é vertical, ou seja, de cima para baixo, não há uma relação de pé de igualdade. Não se pergunta ao operacional, o tático, se eles concordam com aquelas decisões. Ou então, não precisa nem perguntar se concorda, mas entender as necessidades, né? Lembra? Eu tenho clientes. Quem está na ponta atende o cliente. Sabe qual é a necessidade, né? Então, as pessoas não são solicitadas a gerar informação, o que faz com que as decisões tomadas na cúpula se alicercem em informações limitadas e incompletas. Esse relacionamento interpessoal é extremamente prejudicial ao andamento da organização e você tem que evitar, né? Os cargos e tarefas são desenhados para confinar e isolar as pessoas umas das outras. A ênfase é nas punições e as pessoas cumprem as suas obrigações fazendo mais do que sua obrigação, simplesmente por recompensa material e salarial. Isso não é uma coisa muito legal, né? Na autoridade benevolente, diferente do sistema coercitivo, né? Ele é menos rígido. É também centralizado nessa alta cúpula, permite pequenas delegações na tomada de decisão, pequenas mesmo. E o seu sistema de comunicação também é precário. Embora essa cúpula tenha orientação em comunicação vinda dos escalões mais baixos, a sua relação interpessoal tolera, né, que as pessoas se relacionem entre si em um clima de condescendência. Eu concordo contigo, embora possa desenvolver, se a organização informal ainda é considerada uma ameaça aos interesses e objetivos da empresa. Ou seja, a sua forma de comunicação é só a formal.
Eu te digo que foi a decisão que nós tomamos, mas a tua opinião não me importa, tá? E aí o sistema é menos arbitrário, oferece algumas recompensas materiais e salariais e raramente as recompensas são simbólicas ou sociais. Já no consultivo, é quando começa a pender para o lado participativo. Esse processo decisório, ele é participativo e consultivo. As decisões são específicas, delegadas a diversos níveis hierárquicos e consultivos. A opinião dos níveis inferiores é considerada na definição das políticas e diretrizes que os afetam. E o sistema de comunicação prevê comunicações verticais no sentido descendente e ascendente, ou seja, de cima para baixo, de baixo para cima. Comunicações laterais, ou seja, entre os pares. Relacionamento interpessoal de confiança depositado nas pessoas, embora ainda não completa e definitiva, tá? Então, as recompensas e punições, elas são materiais e simbólicas, elas ocorrem também como punições e castigos. E, por fim, o sistema participativo. Esse, sim, é democrático por excelência. É aberto a todos os sistemas. As decisões são totalmente delegadas aos níveis organizacionais. Apenas em ocasião de emergência, os altos escalões assumem decisivamente. No sistema de comunicação, flui em todos os sentidos, a empresa faz investimentos em sistemas de informação. E aí esse relacionamento interpessoal é feito em equipes. Os grupos são espontâneos, permitem o relacionamento entre eles. Há um incentivo à participação e envolvimento grupal, que as pessoas se sintam responsáveis, que se dediquem, né, nos sistemas de recompensas e punições. As recompensas têm ênfase nas simbólicas e sociais. Também existe as materiais salariais, elas não são omitidas. Raramente acontecem punições, pois quase sempre são decididas e definidas pelos grupos envolvidos. Veja que o primeiro sistema, né, o autoritário coercitivo, é encontrado em empresas que utilizam mão de obra intensa e tecnologia rudimentar, geralmente na construção civil, que são pessoas que têm baixa escolaridade. O segundo, que é o autoritário benevolente, normalmente é encontrado em empresas industriais com pouca tecnologia, uma mão de obra um pouco mais especializada, aí vai passar pelas áreas de montagem, produção das empresas industriais. Já o consultivo é utilizado em empresas de serviço, em áreas administrativas, também em empresas industriais, mas em termos mais avançados na relação com os empregados. E o participativo é utilizado em empresas que utilizam sofisticada tecnologia, um pessoal mais especializado. As empresas normalmente são empresas de propaganda, consultoria, engenharia ou de administração. Bem, quero dizer que os 4 sistemas eles não têm limites definidos entre si. Uma empresa pode estar situada acima do segundo sistema e abaixo do terceiro. E pode ter uma unidade onde predomina o primeiro sistema enquanto o outro predomina o quarto. Bem, para isso, Likert criou um questionário e eu acho que muitos de vocês já devem ter respondido esse questionário, que concordo plenamente, concordo, não sei opinar, discordo totalmente, que são 5 variáveis e a gente chama de escala de Likert. Esse questionário é para definir, né, o perfil organizacional, é muito utilizado nas pesquisas em administração, principalmente com pessoas. E ele, ao criar, ele
fez essa pesquisa e chegou ao estilo administrativo da empresa que se aproxima ao sistema participativo, tá? Então, ou seja, essa pesquisa, esse tipo, essa escala que ele criou, fez com que fosse possível você identificar as necessidades e as opiniões dos demais trabalhadores da instituição, tá? Passando adiante, vamos para a teoria da aceitação da autoridade. Bem, esta se contrapõe aos ensinamentos da teoria clássica. Nessa teoria, chegou-se à conclusão de que a autoridade não repousa no poder de quem a possui, mas na aceitação e consentimento dos subordinados. Ou seja, você, segundo a teoria da aceitação da autoridade, você é que permite a forma com a qual está sendo mandado. A forma de poder que estão usando em cima de você. A pessoa pode decidir entre as alternativas de obedecer ou não. Isso lhe traz vantagens, deseja obedecer, ou a desobediência lhe traz desvantagens. Então, muitas vezes você obedece porque não quer perder o emprego. Ou então obedece, você escuta assim, fulano é babão. Ele faz aquele papel porque para ele é interessante fazer aquele papel porque ele não vai perder o emprego dele, ou vai ter uma promoção, ou vai ter uma melhora salarial, enfim. Então, a teoria da aceitação da autoridade é isso. Se você se diminui, permite ser diminuído, você está alimentando o seu chefe a falar com você desta forma, tá? As novas proposições sobre liderança. Bem, Burns, lá na teoria das escolas das relações humanas, falou sobre liderança transacional e transformadora, tá? Essa primeira, ela é focada em recompensa às pessoas pelo apoio ao líder. E a segunda é visionária, tá? Leva a mudanças, conduz a mudanças. E aí Peter Drucker observou que os líderes normalmente falavam na primeira pessoa do plural e não na primeira pessoa do singular. Ele se expressa em termos de nós e não de eu. Para Warren Bennis, a liderança é uma habilidade que pode ser aprendida e desenvolvida, e assegura também que o século XXI requer uma nova geração de líderes e não de gerentes. Então, quando eu falo, nós iremos fazer, nós conseguimos, nós falhamos, eu estou fazendo a gestão participativa, eu estou fazendo o papel de liderança transformadora, onde eu reconheço que somos uma equipe. Quando eu começo a dizer que eu fiz, eu planejei, eu executei, eu estou levando os meus colaboradores a entender que não basta, posso fazer o trabalho que for feito e o meu chefe nunca irá me dar um feedback positivo de que eu faço parte da organização. Então, por fim, concluindo, a teoria comportamental é de extrema importância nos dias atuais, diante da realidade em que nos encontramos, com pessoas cada vez mais estressadas, frustradas, cheias de medo e expectativa. Torna-se necessária a preocupação por parte dos gestores com seus colaboradores. Proporcionar um melhor clima e ambiente de trabalho traz benefícios para os funcionários e, consequentemente, para a empresa, que consegue obter melhores resultados, maior rentabilidade, competitividade no mercado e funcionários cada vez mais satisfeitos com a sua atividade realizada. A teoria comportamental behaviorista, né? Behaviorista é um termo usado hoje na psicologia e na psicologia organizacional, na administração
Sociologia das Organizações, como um estudo do comportamento humano. E esse estudo do comportamento humano dentro da organização faz toda a diferença. É onde eu sei até onde vai os meus limites, e os limites dos meus subordinados, né, dos meus colaboradores, enfim. Então, para que vocês se aprofundem mais na teoria behaviorista, tem um artigo no AVA para que vocês façam uma leitura e se aprofundem nessa teoria que nos deteve por 3 aulas, tá? A bibliografia utilizada para esses slides foi a Teoria Geral da Administração de Chavenato e a Teoria Geral de Administração da Revolução Urbana à Revolução Digital, de Antônio César Mauro Maximiano. Bem, como não pode faltar, para nós fecharmos e consolidarmos o nosso aprendizado, eu deixo para vocês um estudo de casa. Esse estudo de casa está lá no ambiente virtual, tá? Vocês podem fazer de duplas e somente um membro da dupla irá postar o resultado do estudo de casa, tá? As informações para o estudo de casa vão constar lá. Na próxima aula estaremos no Teams para discutirmos o estudo de caso. E terá a nossa aula número 10. Bom, eu acho que é isso. Espero vocês. Bons estudos e que Deus abençoe cada um de vocês poderosamente. Bye, bye.